amigos, estou aqui com a tarefa que o Arnaldo me mandou, meu amigo Arnaldo da Editora M, para falar um pouco sobre o suicídio devido à proximidade do Setembro Amarelo. E eu queria iniciar com um pequeno texto do livro Suicídio, a Falência da Razão, que foi editado pela Editora M. O Evangelho de Jesus é um hino à vida. E a vida é o mais alto investimento de Deus na criação. Quando Jesus afirmou: "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância", referiu-se ao elevado valor que a vida tem, situando-a acima de qualquer outro aspecto no universo. Mas eu não estou aqui para falar ou para ler exclusivamente o livro. Gostaria de gastar um tempo falando do suicídio. Há mais de 30 anos, eu coleciono nesse livro, nesse caderno, o nome de suicidas de todos os países que me chegam através de anúncios de jornais, internet, pelo rádio, amigos que falam, e aqui tem mais de 1000 nomes. Por exemplo, aqui no número 1051 e 1052 estão os nomes do Flávio Migliasso e do Valmont Chagas. Os dois se suicidaram por depressão. O Flávio dizia: "Eu já não enxergo bem, não caminho bem, sinto dores nas articulações, e isso só vai piorar." E ambos tiraram a vida devido a essa situação de isolamento e de tristeza. No número 250, existe o caso de uma jovem colombiana chamada Paola Morena. Ela se jogou da ponte agarrada com o filho. Ela estava desempregada, fora despejada da casa por falta de pagamento e não tinha de que se alimentar. Então, nessa situação de desespero, agarrou o filho e se jogou de uma ponte abaixo. Então, são muitas as razões pelas quais uma pessoa se suicida. Vai desde a depressão, a traição, as necessidades, a solidão. Portanto, nós não podemos julgar a atitude dessa pessoa. Podemos falar, e é bom que se fale, para que o problema seja divulgado e encontremos soluções de amenizar todos esses dramas que se apresentam no dia a dia do nosso país e no mundo inteiro. Vejo na internet, porque existem
muitos casos que são veiculados pela internet, que eles são cada vez mais jovens, existem até crianças. Portanto, são casos de ocorrências muito humildes no mundo inteiro, em especial no nosso amado Brasil. Mas podemos perguntar por que uma pessoa se suicida? Por que ela chega a esse ponto em que vê diante de si uma muralha e não tem forças para transpor? Resumidamente, eu diria que por não ter mais o sentido da vida, não encontrar mais um sentido para a existência. Corta relações com os amigos, aquilo que tinha graça não tem mais. Vem o isolamento, a decepção com o mundo, e então ela decide que não vale mais a pena viver. E quando se fala de sentido para a vida, nós temos que lembrar o Viktor Frankl, que fundou uma escola, a escola vienense, cuja função é vasculhar a vida do indivíduo em busca desse sentido. O Viktor Frankl foi prisioneiro de guerra nos nazistas e passou por todos os campos de concentração. E ele, quando foi libertado, ele via aqueles jovens que tinham tudo. Tinha dinheiro, tinha poder, eram jovens belos e se suicidavam. Não passavam fome nem necessidades, mas se suicidavam. E ele ficava pensando, por quê? Se no campo de concentração existia a fome, o frio, a miséria, a agressão, sofrimento, e ninguém pensava em se suicidar. Aí ele pensou que todos eles tinham um sentido para viver, que era sobreviver e contar ao mundo aquela barbárie, aquela situação em que eles estavam. Então ele estudou bastante, escreveu livros em busca de sentido, sobre o sentido da vida, um sentido para a vida, e fundou essa escola de psiquiatria. Conversando com os amigos, às vezes ouvimos certas frases que são indicativos de que a vida já não tem o mesmo valor para eles. Notadamente quando são mais idosos, que já sentem dores, cansaços, e que as condições em que viveram não existem mais diante do modernismo. Aqueles valores que ele cultivava já estão em desuso hoje, então muitos não se interessam mais pela vida. Então devemos buscar junto a esses amigos, até em conversas, o que ainda faz sentido para eles, para que eles possam se agarrar naquilo, porque todo mundo tem algo, um liame que ainda o pode prender a esse mundo. São os filhos, amigos, sonhos, é escrever um livro, é fazer algo que sempre sonhou, mas que nunca conseguiu realizar.
Então, que pelo menos, junto a esses amigos, a essas pessoas, que possamos conversar sobre isso. Quais são seus sonhos? O que pretende fazer daqui para diante? De que recursos precisa para realizar o que você gostaria de realizar? Então, nesse setembro, que possamos debater, ajudar e conversar muito sobre isso. O livro Suicídio, a Falência da Razão retrata isso. É realmente a falência da razão. E que ninguém se admire dos motivos pelos quais uma pessoa se suicida. A razão dela está em falência. Aqui no livro, eu coloquei o caso de uma menina indiana. E veja que coisa interessante o motivo que levou ao suicídio. Aqui diz: uma garota indiana de 12 anos se matou para doar seus órgãos para seu pai e seu irmão. No entanto, Mumpu, que vivia na cidade de Jorpara, morreu em vão, já que a carta de suicídio que detalhava seu plano só foi encontrada ao seu lado no dia seguinte à tradicional cerimônia de cremação. Então a jovem ouviu o pai dizer que só um transplante de córnea e de rins poderia salvar a ele e a seu filho. E a criança escutou. E no outro dia se suicidou para que esses órgãos fossem doados ao seu pai e ao seu irmão. Mas deixou a cartinha sobre a cama e só foi descoberto no outro dia, e o sacrifício dela foi em vão. Não se aproveitou os órgãos. Então uma pessoa se mata não por estar sempre louca. Também se mata por amor, como essa criança. Vasculhemos o espírito, as intenções dessas pessoas através de conversas carinhosas e ajudemos o quanto possível. Essa é a minha mensagem, o meu desejo, e espero que todos tenham uma vida feliz. Podemos encerrar assim.